Bom dia, galerinha do sexto ano A, sexto ano B. Mais uma vez o professor Eduardo Moura aqui na escola, beleza? No estúdio aqui no colégio, gravando as aulas de vocês. E hoje, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Hoje eu irei fazer com vocês, certo? A correção do capítulo 4 e a correção do capítulo 5 da unidade 3, beleza? Então, vamos aí pegar o material de vocês, pegar o livrinho de vocês, o lápis e a borracha, para a gente poder fazer a correção das nossas atividades, beleza? E o tema, do capítulo 4 são as chamadas guerras helênicas, beleza? E o capítulo 5 nós vamos trabalhar, ok? O chamado helenismo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a primeira página que vamos fazer nossa correção. Vamos começar aqui na página 190, 192. Na página 192, beleza? A pergunta é o seguinte, o comando da questão é o seguinte: é correto afirmar que persas e gregos tinham cada um o império? Explique sua resposta. Então, vocês podem colocar da seguinte forma, sexto ano. Vamos lá. Os persas tinham um império com poder centralizado. E as esferas econômica, militar e política respondendo ao imperador. Ponto final. Continuando, sexto ano, a mesma pergunta. A mesma pergunta do item A. Continuando. Os gregos não, visto que não eram unificados. Ponto final. Beleza? Eu quero, sexto ano, só fazer um pequeno comentário no que se refere ao item A. Lembrando a vocês que os gregos não formaram império. Os gregos foram dominados pelo império de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande. Lembrando a vocês que as chamadas guerras médicas. Nas chamadas guerras médicas, o que é que acontece? Foi uma guerra travada entre gregos e persas. Por quê? Uma tentativa, lembrando que os persas tentaram mais de uma vez querer dominar todo o território grego. Mas o que é que vai acontecer? As várias cidades-estados da Grécia, elas se uniram e combateram o Império Persa, justamente para que os gregos não fosse submisso, justamente para que a Grécia não se tornasse uma satrápia, para que a Grécia não se tornasse uma província do Império Persa. Beleza? É essa observação que eu queria fazer com vocês. E lembrando que, em termos políticos, a Grécia não era unificada. Lembrando que, em termos políticos, a Grécia ela se estruturou, beleza? Naquilo que chamamos de cidade-estados, ou seja, cada cidade ela tinha seu governante e a forma de governo variava de uma cidade-estado para outra, ok? Então agora vamos para o item B da página 192. O comando da questão é o seguinte, vou ler aqui para vocês. Quais elementos gregos e persas poderiam ter em comum em suas organizações sociais? Cite pelo menos 2 e explique suas semelhanças, ok? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Algumas cidades-estado tinham um sistema político monárquico, como os persas, bem como a estrutura social grega baseava-se no trabalho dos escravizados, uma prática normal no Império Persa. Os escravizados de ambos eram, em geral, pessoas escravizadas nas guerras. Vou repetir aqui a resposta do item B da página 192 para vocês, beleza? Algumas cidades-estados tinham um sistema político monárquico, como os persas,
bem como a estrutura social grega baseava-se no trabalho dos escravizados. Uma prática normal no Império Persa. Os escravizados de ambos eram, em geral, pessoas escravizadas nas guerras. Beleza? Também eu quero fazer aqui um pequeno comentário no que se refere ao Itempe. Lembrando a vocês que estamos aqui, o contexto histórico que está sendo abordado com vocês é o mundo antigo. No mundo antigo, a guerra, ela tinha como principal objetivo tanto a obtenção dos escravos, beleza? Tanto a obtenção dos escravos, quanto se apossar, beleza? Se apossar daquilo que os outros povos tinham, certo? Então, esse era o principal motivo da guerra no mundo antigo. Beleza? Porque os povos conquistados, grande parte dos povos conquistados, eram transformados em escravos e os bens materiais, principalmente, certo? Principalmente os gêneros, gêneros alimentícios, a parte de cereais, como também os animais domésticos, certo? Que eram utilizados para a alimentação, ok? Passavam a pertencer ao conquistador, beleza? E lembrando mais a vocês, nesse contexto histórico, a guerra, ela tinha um objetivo diferente de hoje. Os escravos eram obtidos principalmente por meio das guerras. Vocês não podem se esquecerem disso. Ok? Agora nós vamos para a página. Sexto ano, vamos para a página 195. Vamos para a página 195. Vou ler um comando da questão para vocês. Página 195. Página 195. Na página 195 nós vamos tratar principalmente sobre, já vamos tratar sobre a chamada Guerra do Peloponeso. Então, as duas questões da página 195, beleza, se refere à Guerra do Peloponeso, ok? Lembrando aqui a vocês o seguinte, enquanto as guerras médicas, ok? As guerras médicas foram guerras travadas entre gregos e persas. Agora, no que se refere à Guerra do Peloponeso, beleza? Serão guerras que foram travadas entre as cidades-estados gregas. Vocês não podem se esquecer disso. E isso, meus amores, será um fator de grande relevância, porque essas guerras que foram travadas entre os gregos, isso vai enfraquecer as cidades-estados gregas e isso irá possibilitar o domínio da Grécia, certo? Pela Macedônia, ok? Então, vamos lá para a primeira questão da página 195. Com base em sua interpretação do mapa, descreva diferenças entre os impérios ateniense e Império Persa. Beleza, gente, como eu falei para vocês, aqui nessa questão ocorreu um certo erro, beleza? Porque eu não posso falar de Império Ateniense. Eu posso falar de Império Persa, professor Eduardo Moura? Você pode sim. Você pode falar de Império Persa, mas você não pode falar de Império Ateniense, não. Beleza? Porque o que vai acontecer? Gente, sabemos que ocorreu a formação da chamada Liga de Delos. E quem tinha um controle, quem estava na liderança da Liga de Delos era a cidade de Atenas. Mas isso não significa dizer que os atenienses passaram a dominar uma parte da Grécia. Por quê? Porque se Atenas tivesse dominado uma parte da Grécia, essas cidades que estavam
essas cidades que formavam a Confederação de Delos, então poderia falar de império. Mas Atenas estava na liderança da Liga de Delos. Então Atenas, ela não estava dominando, certo, como acontece com os impérios. Então o que é que os impérios eles fazem? Eles montam um exército em vários outros territórios. Esses territórios passam a fazer parte, certo, do Estado dominador, do Estado invasor, coisa que não aconteceu aqui no que se refere a Atenas. Beleza? Então, por que eu estou falando sobre isso? É uma observação que eu estou fazendo sobre a questão 1. Esse pequeno erro que veio aí na questão 1. Beleza? Então, eu já quero passar para vocês para a segunda questão. Segunda questão da página 195, que diz o seguinte. Então, essa questão, gente, toda essa observação que eu fiz agora recentemente, referente à questão 1. Beleza? Então, falei para vocês, os gregos não formaram império. Eu não posso falar de império ateniense, eu posso falar de império persa. Ok? Uma observaçãozinha aí com relação à questão 1, da página 195. A 2. Quais regiões Esparta conquistou depois da Guerra do Peloponeso? Quais mudanças essas conquistas trouxeram para a Grécia? Então, vocês podem falar da seguinte forma. Esparta passou a dominar as cidades-estado da região do Peloponeso, incluindo a cidade de Atenas. A hegemonia de Esparta na região não agradou aos tebanos, que iniciaram um novo conflito, a Batalha de Leuquitra. Repetindo para vocês, a segunda questão da 195. Esparta passou a dominar as cidades-estado da região do Peloponeso, incluindo a cidade de Atenas. A hegemonia de Esparta na região não agradou aos tebanos, que iniciaram um novo conflito, a Batalha de Leuquitra. Beleza? Agora, meus amores, vamos para a página 196. Na página 196, certo? Nós vamos ter a questão 3. A questão 3, beleza? Vocês vão marcar aí o item C. Na questão 3, da página 196, a questão 3 da página 196, o item correto é o item C. Provavelmente econômica, como as cidades visando ganhar território ou rotas comerciais de seus inimigos. Beleza? Então, vamos agora para a página 197. Página 197. Vamos aqui para a página 197. Primeira questão da página 197. Lendo aqui para vocês o enunciado da questão. Péricles destaca alguns motivos pelos quais Atenas seria superior às outras cidades-estado gregas. Quais são eles? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, ok? A forma de governo única, vírgula, a democracia e a preparação para a guerra, que seria também superior ao restante da Grécia. Repetindo para vocês a questão, a resposta da questão 1 da página 197. Ok? A forma de governo única, vírgula, a democracia e a preparação para a guerra, que seria também superior ao restante da Grécia. Agora vamos para a questão 2 da página 197. Ao pensarmos na democracia ateniense, no resultado da Guerra do Peloponeso, o discurso de Péricles se aproxima da realidade ou não? Justifique sua resposta. Então, vocês podem colocar da seguinte forma. O discurso de Péricles é claramente uma tentativa de enaltecer a história ateniense,
seus cidadãos e seus feitos. Repetindo de novo, o discurso de Péricles é claramente uma tentativa de enaltecer a história ateniense, seus cidadãos e seus feitos. Ponto final, continuando a mesma questão. Isso se nota ao lembrarmos que, diferente do que o autor afirma, a democracia ateniense era bastante restrita e poucos eram considerados cidadãos. Repetindo aqui para vocês. Isso se nota ao lembrarmos que, diferente do que o autor afirma, a democracia ateniense era bastante restrita e poucos eram considerados cidadãos. Então, vale a pena aqui elucidar para vocês o seguinte, no que se refere à democracia ateniense, sexto ano. Lembrando que a democracia ateniense, apesar de ser uma democracia, era uma democracia participativa. Os atenienses foram os inventores dessa forma de governo, a chamada democracia, como já falei para vocês, que prevalece no mundo ocidental. Mas era uma democracia bastante restrita. Por quê? A mulher grega, a mulher ateniense, ela estava excluída, o escravo estava excluído, a criança estava excluída, os estrangeiros estavam excluídos. E os homens menores de 30 anos também não eram considerados cidadãos. Beleza? Então, poucos eram aqueles que de fato era um cidadão em Atenas. Beleza? Então, foram inventores da democracia, mas era uma democracia bastante restrita. Então, eu acho que valeu a pena eu elucidar, eu lembrar isso para vocês no que se refere, à característica da democracia ateniense, beleza? E agora, meus amores, vamos para a página, beleza? Página 198. Aí na página 198 nós temos 6 questões. Página 198 nós temos 6 questões. Então ele diz assim, quais foram as consequências das guerras médicas para as cidades gregas? Vocês podem colocar da seguinte forma. As cidades gregas passaram a disputar o controle do território, desencadeando um período de caos e instabilidade. Só mais uma vez repetindo para vocês. As cidades gregas passaram a disputar o controle do território, desencadeando um período de caos e instabilidade. Segunda questão, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão diz assim, o que foi a Liga de Delos? Quais eram os seus objetivos? Então, a Liga de Delos foi a união de algumas cidades-estado gregas sob a liderança ateniense com o objetivo de deter um avanço persa. Ok? Repetindo mais uma vez, foi a união de algumas cidades-estados gregas sob a liderança ateniense com o objetivo de deter o avanço persa. Terceira questão. Na terceira questão, pergunta o seguinte, ok? O que foi a Liga do Peloponeso? Quais eram os seus objetivos? Ok? A Liga do Peloponeso era uma aliança militar, tendo Esparta como principal liderança, beleza? Seu objetivo era rivalizar com a Liga de Delos pela hegemonia na região. Repetindo mais uma vez. A Liga do Peloponeso era uma aliança militar, tendo Esparta como principal liderança. Seu objetivo era rivalizar com a Liga de Delos pela hegemonia na região. Quarta questão, vamos agora para a quarta questão. Quarta questão pergunta o seguinte, como a Guerra do Peloponeso contribuiu para a conquista da Grécia pelo rei da Macedônia, Filipe II? Ok? Vocês podem colocar da seguinte forma. A Guerra do Peloponeso marcou a decadência econômica e militar das principais cidades-estados gregas. Como?
Atenas e Esparta, que não tinham mais forças para deter o avanço estrangeiro. Repetindo aqui, certo? Mais uma vez, a resposta da quarta questão para vocês, sexto ano. A Guerra do Peloponeso marcou a decadência econômica e militar das principais cidades gregas, como Atenas e Esparta, que não tinham mais forças para deter o avanço estrangeiro. Agora, vamos aqui para a quinta questão. Quinta questão, vou ler aqui o comando da questão para vocês. Qual visão os gregos tinham dos macedônicos? Porque eles tinham essa visão? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Os gregos consideravam os macedônicos semibárbaros e estrangeiros, pois existia grande diferença econômica e política entre os dois povos. Repetindo mais uma vez a resposta da quinta questão. Os gregos consideravam os macedônicos semibárbaros e estrangeiros, pois existia grande diferença econômica e política entre os dois povos. Vamos agora para a sexta questão. Porque Filipe II era popular entre os camponeses? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, sexto ano. A popularidade de Filipe II estava relacionada às reformas feitas no campo, que deram maior independência econômica aos camponeses. Repetindo mais uma vez a sexta questão da página 198. A popularidade de Filipe II estava relacionada às reformas feitas no campo, que deram maior independência econômica aos camponeses. Então, vamos agora para a gente poder concluir o capítulo 4, a página 199. 199. Então, ao lado, certo? Ao lado de união das polis, vocês vão colocar aqui, beleza? Vão colocar aqui invasões dos persas. Então, nesse primeiro quadro, vocês vão colocar invasões dos persas, beleza? Invasões dos persas. Então, abaixo de consolidação, vocês vão colocar domínio ateniense. Vão colocar nesse quadro, abaixo de consolidação, beleza? Domínio ateniense. E abaixo de domínio ateniense que vocês acabaram de colocar, vocês vão colocar espartana. Espartana. Ok, sexto ano? Então, a gente... Aliás, acabamos de concluir, né, todas as atividades do capítulo 4 da unidade 3. Agora nós vamos para a página 201, certo? Capítulo 5, unidade 3, beleza? Página 201. Continuando sexto ano, vamos lá, página 201, primeira questão. De que maneira Filipe II determinou a manutenção do poder da realeza da Macedônia? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, primeira questão da 201. Filipe II proibiu qualquer ataque contra membros de sua família. Repetindo mais uma vez a primeira questão da 201. Filipe II proibiu qualquer ataque contra membros de sua família. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão, vamos lá. Segunda questão. Eu vou ler aqui o comando da questão para vocês. Quais argumentos do segundo texto discordam dos argumentos do primeiro? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Se os gregos se rebelaram logo que Alexandre desapareceu, não havia a instabilidade afirmada no primeiro texto. Repetindo para vocês. Se os gregos se rebelaram logo que Alexandre desapareceu, não havia a estabilidade afirmada no primeiro texto.
Agora vamos para a terceira questão, ok? Vimos que no capítulo anterior, uma razão que poderia levar os gregos a não aceitarem o domínio dos macedônicos. Então, a terceira vocês podem colocar da seguinte forma: os gregos consideravam os macedônicos semibárbaros, atrasados política e culturalmente. Repetindo, os gregos consideravam os macedônicos semibárbaros, atrasados política e culturalmente. Por isso, não aceitavam a conquista dos macedônicos. Repetindo, por isso, não aceitavam a conquista dos macedônicos. Beleza, sexto ano? Então, sexto ano, vamos para a página 202, página seguinte, ok? Quarta questão. Aqui na quarta questão, vocês vão, beleza? Quais interesses os persas ainda tinham no mundo grego para investir na revolta das póleis, beleza? Nas póleis. Então, vocês vão aí, ó, vocês vão aí para RA, beleza? E que é interessante que vocês vejam a realidade aumentada, beleza? Aí da página 202. Mas vocês podem colocar da seguinte forma a quarta questão. Os persas tinham interesses de enfraquecer as fronteiras orientais do mundo grego e conseguir retomar algumas cidades que ganharam no fim das guerras médicas e na guerra do Peloponeso. Repetindo, os persas tinham o interesse de enfraquecer as fronteiras orientais do mundo grego e conseguir retomar algumas cidades que ganharam no fim das guerras médicas e na guerra do Peloponeso. Ok? Agora, sexto ano A, sexto ano B, vamos para a página seguinte, página 203, página 203, ok? Vamos agora para a página 203. Na página 203, nós vamos ter a questão 1 e a questão 2, beleza? Na questão 1 diz assim: qual condição política tornou a conquista do Egito favorável a Alexandre? Beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma: o governo dos persas, visto pelos egípcios como inimigos, isso tornou os macedônicos os libertadores do Egito. Repetindo, o governo dos persas, visto pelos egípcios como inimigos, isso tornou os macedônicos os libertadores do Egito. Vamos agora para a segunda questão, lendo o comando da segunda questão para vocês. Qual era a importância comercial do Egito na época da conquista? O Egito possuía o delta do Nilo no mar Mediterrâneo, o que fazia dele um lugar cheio de portos que possibilitavam comerciar com o Oriente e com o Ocidente. Repetindo a resposta da segunda questão para vocês. O Egito possuía o delta do Nilo no mar Mediterrâneo, o que fazia dele um lugar cheio de portos que possibilitavam comerciar com o Oriente e com o Ocidente. Agora vamos para a página 205, já finalizando todas as correções do nosso livro 2, ok? Espero que vocês estejam aprendendo, certo, com as nossas aulas online. Lembrando para vocês que na sala de aula virtual, todas as quintas-feiras, o professor Eduardo está se aprofundando nos conteúdos. Vamos lá. Vamos agora para a página 205. Na página 205, lendo para vocês o comando da questão, o enunciado da questão. Qual é o significado do termo helenismo? Beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma: esse termo marcou a união entre a cultura grega, representada pelos conquistadores,
liderados por Alexandre o Grande, e os povos asiáticos e africanos, como persas, indianos e egípcios. Ponto final. Repetindo, essa união, esse termo marcou a união entre a cultura grega, representada pelos conquistadores, liderado por Alexandre o Grande, e os povos asiáticos e africanos, como persas, indianos e egípcios. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão, lendo o enunciado da segunda questão para vocês. Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, porque a obra de Alexandre foi importante. Então, vocês podem colocar da seguinte forma. A principal obra de Alexandre não foi a conquista militar, mas sim a união cultural entre os povos ocidentais e orientais. Ok? Repetindo para vocês. A principal obra de Alexandre não foi a conquista militar, mas sim a união cultural entre os povos ocidentais e orientais. Ponto final. Agora, terceira questão. Lendo o enunciado da questão para vocês. Qual é a principal característica do Império de Alexandre que se diferenciava de outras organizações imperiais? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Alexandre não era apenas um conquistador militar, buscando saquear cidades e escravizar populações inteiras. Seu projeto era também de trocas culturais e tolerância às crenças de outras civilizações. Repetindo, Alexandre não era apenas um conquistador militar, buscando saquear cidades, esvaziar e escravizar populações inteiras. Seu projeto era também de trocas culturais e tolerância às crenças de outras civilizações. Então, vamos agora para a página 206, ok? Página 206, nós temos aí, certo? Nós temos aí, beleza? Vamos completar. Ao lado de Filipe II, depois de Filipe II, vocês vão colocar, Alexandre. Lembrando que quando Filipe II morre na Macedônia, beleza, o trono da Macedônia passa para Alexandre, que é a palavra que vocês vão colocar, beleza, nesse espaço em que não há nada escrito. E no outro espaço, vocês vão colocar a palavra império, beleza? E sabemos de uma coisa, esse termo império eu venho trabalhando com vocês, sexto ano, desde o início do ano, desde a velha Mesopotâmia. E império significa o quê? Império significa a expansão territorial e a dominação de povos. Por isso que eu disse para vocês que aquela questão lá do capítulo anterior, ocorreu um erro na elaboração daquela questão. Justamente pelo fato de os gregos, eles não formaram um império, beleza? Então, politicamente, a Grécia, ela se estruturou, se organizou nos moldes de cidade-estado, diferentemente dos persas e diferentemente da velha Macedônia. Porque para ter império também nós temos que ter uma certa unificação e temos que ter também a centralização do poder, ok? Então o poder ele está centralizado em uma única pessoa. Vocês viram, principalmente aqui no que se refere à Macedônia, Filipe II, que dá início, ao Império da Macedônia, e depois esse império vai se expandir ainda mais, principalmente na direção da Ásia, na direção leste, com o seu filho Alexandre Magno e Alexandre o Grande. Beleza? Foi uma observação que eu fiz aí para vocês. Então,
toda observação, em toda elucidação, lembrar alguns conceitos que já foram trabalhados em sala de aula com vocês, é válido, principalmente para a gente ter uma compreensão do conceito, beleza? O conceito, ele não pode ser decorado. Em história não se decora nada. Isso não existe, certo? Quando as pessoas dizem que história é uma matéria decorativa. Não, isso não existe mais. Sexto, isso era quando, na época que minha mãe estudava, certo? Nos anos 60. A história, ela é para ser pesquisada, ela é para ser discutida, ela é vista de várias perspectivas. E precisamos compreender, ter uma compreensão dos conceitos que são discutidos em sala de aula. Por isso que sempre eu estou discutindo com vocês, determinados conceitos, para que vocês tenham a compreensão do conceito que estamos trabalhando. Espero que todos vocês estejam gostando das nossas aulas. Lembrando mais uma vez, às quintas-feiras, beleza? Estamos aprofundando nos nossos temas na nossa sala de aula virtual. Beijo em todos, um abração em todos, tudo de bom para vocês, ok? Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.